Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Amados e amadas, bom dia. Que Deus esteja em teu coração, em teus lábios, em tua mente. Vamos então dar continuidade para essa querida Rádio Olinda do estudo Catecismo da Igreja Católica. Estamos falando sobre o pecado. E no dia de hoje, a leitura da Palavra de Deus, sobretudo a leitura do profeta Jonas, vai nos apresentar o convite ou a ordem que Deus lhe deu para anunciar aos ninivitas a conversão dos pecados. Vamos hoje retomar os números 1860 em diante do Catecismo da Igreja Católica. A ignorância involuntária pode diminuir e ainda dispensar a imputabilidade de uma falta grave. Porém, se supõe que nada ignora os princípios e a lei moral que estão escritos e a consciência de todo homem. Os impulsos e a sensibilidade, as paixões, podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, o mesmo que as também pressões exteriores ou os transtornos patológicos. O pecado mais grave é aquele que se comete por malícia, por eleição deliberada do mal. O pecado mortal, portanto, é uma possibilidade radical da liberdade humana, como é também o amor. Estranhamente, se perde a caridade e a privação da graça santificante, quer dizer, do estado de graça. É preciso estarmos atentos para resgatar essa graça pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, causa que vai nos levar a reentrarmos no reino de Cristo, participarmos da sua morte e chegarmos à vida no céu. De modo que a nossa liberdade tem poder de fazer a eleição para sempre, sem retornar, que é a escolha fundamental de todos nós. Muito embora, ainda que podemos julgar que um ato é em si uma falta grave, o juízo sobre as pessoas devemos então confiá-lo à justiça e à misericórdia de Deus. Se comete um pecado venial quando não se observa em uma matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou quando se desobedece à lei moral em matéria grave, porém sem pleno conhecimento e sem ter o consentimento. O pecado venial debilita a caridade, estranha um afeto desordenado às coisas, os bens criados, impedindo o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem moral, merecendo então penas temporais. Pecado venial deliberado e que permanece sem arrependimento, nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. É interessante, é um exercício. É como aquela água que vai penetrando na parede e daqui a pouco vai derrubar a parede. Não obstante, o pecado venial não rompa com a aliança de Deus. E humanamente é reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, na sua caridade, não, por outro lado, também da bem-aventurança eterna. Interessante perceber o que Santo Agostinho dizia, comentando a Epístola de São João. Ele vai falar: o homem, enquanto permanece na carne, não pode evitar totalmente o pecado, ao menos pecados leves. Porém, esses pecados que chamamos leves, não os considera pouca coisa. Se os temos por tais como eles pesam, também quando eles contam, muitos objetos pequenos também se tornem uma grande coisa, uma grande massa. Muitas gotas de água enchem o rio. Muitos grãos fazem uma montanha. Qual é então a nossa esperança? Ante tudo isso, é a confissão.
é para reconhecermos que somos limitados, pecadores, diante de Deus e dos irmãos. É como nós fazemos na Santa Missa. Dizemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos ou omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Veja, a liturgia nos ajuda a fazer esse caminho de fé. A liturgia nos ajuda a crescer na perseverança, no amor, e nos coloca diante de Deus, nosso Senhor, e nos refaz por dentro a nossa fraqueza, dando-nos a possibilidade de fazermos um novo caminho para participar do novo céu e da nova terra. Queremos então nos unir a todos aqueles que estão nesse momento difícil da pandemia, da Covid-19, a cidade de origem, minha natal Nazaré, Carpina, Tracunhaém e todas as outras que passam por essa dificuldade. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom dia na presença de Deus e façamos o caminho da conversão.